Ninguém amou como Jesus, nem se entregou como Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo e único. Foi por mim e por você, e a preço do seu sangue. O sangue de Jesus não é simbólico, mas é poderoso e suficiente para nos salvar e dar vida. Nesta quaresma, aprenderemos a valorizar essa vida gerada pelo poder do sangue de Jesus. Nas mensagens dessa série, 40 dias pelo poder do sangue de Jesus, refletiremos sobre como o poder do sangue de Jesus trouxe redenção, perdão, salvação, libertação, transformação, cura e restauração, e finalmente, vitória sobre a morte. Celebraremos juntos o amor de Deus por nós, olhando para a cruz manchada pelo sangue de Jesus e para o túmulo, que está vazio, porque Ele ressuscitou. Receba agora a palavra da fé, no ano do Espírito Santo. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Muito bem, meus amados, hoje, nesse tempo tão precioso, vamos aqui ter a palavra de Deus também. Nós estamos terminando esses nossos 40 dias de alinhamento, igreja que nós somos, com aquilo que o Senhor nosso Deus, Ele tem planejado e que passa por mim e que passa por você. Quantos estão em missão? Em missão, a gente sai daqui, a gente vai ao encontro das pessoas e a gente vai assim nessa consciência. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 28, unindo-me a tudo que já foi declarado desde a abertura, a pastora Márcia nos conduziu, os nossos primeiros louvores fizeram a mesma declaração. Esta é a declaração do dia, mas em Mateus 28, nós encontramos a palavra do Senhor da seguinte forma: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que ele lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Assim diz a palavra do Senhor, e que o Senhor nosso Deus, por seu Espírito, nos dê a sua palavra agora, para a glória e para o louvor de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós estivemos aqui na sexta-feira, e também naqueles dias do Senhor Jesus, foi numa sexta-feira que ele foi morto, crucificado. A gente sabe que isso é muito especial, porque no domingo de Ramos, o domingo que inaugura essa semana chamada Santa, é o domingo em que se cumpre, portanto, Zacarias 9:9. É o cumprimento do rei entrando montado num jumentinho na cidade santa, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. O que eles esperavam era um rei que se manifestaria com poder para tomar das mãos de Roma o governo e assim estabelecer o seu reinado. Era a expectativa dos seus seguidores. Porque nós queremos, estar debaixo sempre de uma condição que nos seja a mais favorável possível, sim ou não? Não é assim que nós queremos e preferimos nos organizar? Só que Jesus, desde a eternidade, ele já tem um outro propósito, que é o de inaugurar um reino que nos afeta por inteiro
desde o coração e de dentro para fora, para que desta forma uma nova maneira de ser gente neste mundo seja trazido à existência, porque do nosso jeito não está bom, não está dando certo. Então esperava-se que Jesus, na cidade santa, ele proferisse um discurso real. Não é o que se espera de um rei? Que ele tenha algo para dizer para os seus súditos. Só que isso não aconteceu. Não foi no domingo. Não foi depois de ele entrar aclamado como rei, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas foi a declaração do domingo passado. Mas o discurso real de Jesus foi dado, foi oferecido fora dos muros da cidade. Porque fora dos muros da cidade é onde estava o Monte Caveira, é onde estava o Gólgota, é onde estava o lugar em que os assassinos, em que os bandidos, em que os rebeldes, em que aquela gentalha era crucificada, o tipo de morte mais cruel inventado por um de nós. Os romanos inventaram a morte mais cruel de todas as possíveis. A pessoa morria aos poucos e às vezes levava dias morrendo naquela cruz. Morria ou por sufocamento ou morria por desidratação. Era severo, era cruel. Mas a cruz onde Jesus foi morto, onde ele foi crucificado, foi a sua tribuna, foi o seu púlpito, melhor dizendo, foi o seu trono real. Foi dali que Jesus decidiu nos deixar a sua última mensagem, por assim dizer. A mensagem mais importante da história de todos nós, a mensagem mais importante da humanidade. Em 7 declarações que os nossos irmãos e as nossas irmãs já trouxeram para a gente aqui na última sexta-feira. E ouvindo estas declarações foi que a nossa menina Shirley, que está lá no fundo, ela levantou a sua mão e disse: Jesus é o Senhor da minha vida, aleluia! Vocês podem aplaudir pela vida da Shirley, aplaudir pela sua vida, filha. Mas nesse discurso real, nesta mensagem, Jesus ele fala das coisas que a gente precisa. Jesus ele disse que tem perdão e para mim e para você. Jesus ele disse que tem salvação para mim e para você. Jesus ele disse que tem da parte dele em nosso favor amor e cuidado, e de que quando nós vamos ao encontro uns dos outros, nós também precisamos apresentar e oferecer o quê? Amor e cuidado. Mas o Senhor Jesus também deixou bem claro no seu brado de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Que sim, um preço foi pago por mim e por você, e que Ele assumiu por si a responsabilidade, porque só tinha um jeito de Deus fazer justiça, matando alguém que não devia nada para Ele. Foi por isso que Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Gente, celebre que agora nós temos paz com Deus, porque Jesus foi abandonado, desamparado, porque naquela hora Ele estava sendo julgado no meu lugar e no seu lugar. E Jesus não veio assim, de qualquer maneira, Ele veio como um de nós. É por isso que na cruz ele denuncia que ele de fato se esvaziou da sua glória para viver todas as implicações do que significa ser um de nós. Se tem alguém, Talita, que entende o que é sofrimento nessa vida, é o nome dele, Jesus Cristo. Tanto que na cruz ele disse assim: tenho sede, para demonstrar que o Criador da água teve sede e morreu de desidratação, por assim dizer, por mim e por você. Ele não fugiu à sua responsabilidade, ele se fez um de nós. Mas também na cruz, a gente tem certeza de vitória, Arthur. Certeza de vitória, porque quando ele declarou assim, viu, Jô? Está consumado. Ele disse: olha, Pai, o que o Senhor me pediu para fazer está aqui, está feito, bem entregue, para ninguém ter que fazer mais nada, é só crer. Ele também estava pagando uma conta que a gente não tem condição de pagar, Glócia Maria.
O título da dívida foi pago. E ao mesmo tempo ele estava dizendo para o mundo inteiro ouvir: de agora em diante, desde a cruz, tem um caminho ensanguentado, marcado pelo meu sangue. Mas todos aqueles que se colocarem nesse caminho não vão errar o destino, vão chegar a Deus o Pai. Tem acesso para Deus o Pai. E só depois de Ele entregar tudo isso naquilo que tem a ver com as nossas necessidades, perdão, salvação, amor e cuidado, justiça de Deus, de se identificar perfeitamente comigo e com você, e de declarar a vitória plena em relação a tudo que Ele fez, é que Ele nos propõe o caminho da entrega e da rendição. Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, para a gente não ter menor dúvida de que nós devemos confiar em Deus com tudo que nós precisamos. Jesus sabia tanto a respeito do que ele tinha com Deus, seu Pai, de uma paternidade muito bem resolvida com Deus. Ele nos convida a termos uma intimidade, uma espiritualidade com Deus, que seja na base da rendição e da confiança. A Deus a gente se entrega. E olha que Jesus não era uma entrega qualquer, Otávio. Ele estava mergulhando na morte. Já pensou o que é mergulhar na morte? Já pensou o que é Deus ter chegado para Moisés, no último dia da vida de Moisés, e dito para ele assim: Josiane, hoje você vai morrer. Que tal você ouvir assim? Você tem noção do que isso significa e do que isso representa? Mas Jesus, ele tinha tanta consciência e ao mesmo tempo tanta intimidade e ao mesmo tempo tanta confiança que ele pode dizer: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, e suspirar. E o apóstolo Pedro depois vai dizer para a gente em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 24, que as garras da morte não puderam segurar Jesus morto, porque uma voz bradou e diz: vem! E ele ressuscitou, e ele foi manifesto Filho de Deus, declarado Filho de Deus, para que eu e você pudéssemos aqui dar as mãos para Jesus, para sermos também filhos de Deus pela fé. Então só tem dois tipos de gente que caminham ao meu lado e ao seu sobre a face da terra. Sabe quem são? As pessoas que acolhem Jesus e as pessoas que não querem nada com Ele. Quem é você? Só tem dois tipos de gente que caminham. Jesus, ele diz que tem dois caminhos. Um é estreito e outro é largo. A gente que escolhe por qual a gente vai caminhar. Ele diz que tem duas portas. Uma pequenininha, outra bem larga, nós é que definimos por qual nós desejamos entrar. Jesus, ele conta que tem dois destinos, a salvação ou a condenação, e somos nós que escolhemos, porque a vida, ela é feita de escolhas. Qual é a minha, qual é a sua? Nesse dia da ressurreição, decida-se pela vida. Quantos estão me ouvindo aqui? Nesse dia da ressurreição, decida-se pela vida. Decida-se pela vida. Decida-se por Jesus. Por que foi importante Jesus ressuscitar? Porque as trevas dominavam sobre o mundo. E as trevas têm nome, morte. Por que é que Jesus ressuscitou? E a gente diz que a vitória sobre a morte, se ainda tem gente morrendo, é exatamente por isso. É porque as pessoas continuam morrendo. E por que as pessoas continuam morrendo? Porque a morte nunca foi um plano de Deus, nem para mim e para você. Quando você for às Escrituras Sagradas, eu recomendo que você vá, você vai descobrir um Deus que nos criou para viver do jeito dele. Na medida em que nós dissemos, dá licença, vai ser do meu, então ele disse, tem consequências, você vai colher. E aí veio a morte. E a morte é o nosso maior inimigo, o último que será vencido, mas que já foi vencido por Jesus. Jesus já venceu. Então, se você também quer ser vitorioso em relação à morte, você precisa estar em Cristo Jesus. Mas quando a gente chamou para a gente a responsabilidade pela vida, a morte entrou como uma consequência dessa nossa decisão. A decisão da gente viver do nosso jeito recebe o nome na palavra de Deus de pecado. É a decisão que a gente toma todo dia, de a gente pegar a vida que de Deus a gente recebe. Todos nós que estamos aqui,
É porque acordamos pela manhã, estamos respirando e estamos aqui, estamos vivos, portanto. Foi Deus que renovou. É uma dádiva. Vocês concordam comigo? É uma dádiva. Estarmos vivos aqui é privilégio nosso. Então a gente tem que decidir como é que a gente vai viver. Se com Jesus ou sem Jesus. Se a gente está no time que está com Jesus ou se a gente está no time das pessoas que não querem nada com Jesus. Só tem duas escolhas. Mas um dia a morte entrou. E o apóstolo Paulo, ele chamou isso de o salário do pecado. Então é exatamente porque as pessoas continuam morrendo que Jesus precisou vir, viver a minha vida, morrer a nossa morte e ressuscitar para dizer, eu já dei um fim nesse problema. Quando Jesus ressuscitou, a morte morreu. E isso quer me alcançar e quer te alcançar também. Só que entre a sexta-feira da crucificação, onde isso foi provido, irmão Dirceu querido, e o domingo da ressurreição, tem um sábado do silêncio. Na sexta-feira, nós tínhamos um pano vermelho aqui. Liturgicamente falando, é a cor do sangue de Jesus. Se nós tivéssemos tido um culto ontem aqui, nós teríamos ali um pano roxo. O silêncio, o luto, a espera, a incerteza, a inconstância, coisas de gente, coisas da gente. Você sabe que é exatamente por causa disso que a palavra de Deus ela é precisa. Diz o capítulo 28, quando a gente começou a leitura, assim, depois do sábado. Mas o sábado estava lá entre uma coisa e outra. E é no sábado em que normalmente a gente paralisa. Porque o sábado é o momento do silêncio. E sabe o que tem? Muitas das vezes na vida da gente, o silêncio de Deus. Você já viveu o silêncio de Deus? Talvez alguns de nós aqui estejam vivendo um momento em que você está dizendo, mas o Senhor não vai falar nada. Ou o Senhor não vai fazer nada a respeito. É o drama da história humana. A gente tem que lidar com aquilo que envolve um tempo que passa e uma circunstância que não se modifica. Quantas pessoas nesse momento se perdem na fé? Se perdem na fé, se tornam incrédulas. Isso é muito meu, isso é muito seu, isso é muito nosso, é coisa de gente. Por isso a gente precisa ir para a palavra, para a gente entender que nos processos humanos tem esse momento que é o momento da dor, tem esse momento que é o momento do luto, tem esse momento que é o momento da angústia, tem esse momento que é o momento da agonia, tem esse momento que é o momento desse drama humano, da existência humana, que de vez em quando se instala na minha vida e na sua vida. Quantos aqui já padeceram desse mal? Talvez alguns de vocês estejam padecendo desse mal. E é por isso que nesse momento a gente tem a tendência de paralisar. Preste atenção, talvez você tenha chegado paralisado aqui. Ou talvez você tenha a tendência de ser paralisado todas as vezes que algo desse tipo acontece e que causa em você, o que eu estou dizendo aqui é coisa de gente. Você não tem defeito de fabricação, mas porque você é gente, você sofre, você padece, você experimenta o que significa o silêncio do sábado. Mas diz a palavra de Deus que, apesar do sábado, no primeiro dia da semana bem cedo, algumas mulheres decidiram ir ao encontro de Jesus, que estava morto, que estava sepultado, mas foram para cuidar dele. Tem um movimento necessário aqui. O importante é que nós, portanto, olhemos para esse movimento dessas mulheres e nós paremos para entender o seguinte: o que elas carregavam, Wilma? Certamente
muita dor, talvez um sentimento assim de fracasso. O nosso Senhor, Ele, de quem nós tanto ouvimos, está morto. Foi vencido aí pela crucificação, foi vencido pela morte, mas elas têm uma força emocional, elas têm uma resiliência, elas têm um caminho de quem está indo para cuidar, de quem está indo para adorá-lo, ainda que morto. Elas estão indo ao túmulo para poder fazer o serviço ou terminar o serviço que não pôde ser feito no final daquele dia, porque ele morreu às 3, a partir das 6 horas, é sábado judaico, já na sexta-feira, então cessam todos os serviços, só no primeiro dia da semana, quando termina o sábado e entra o domingo, é que elas poderiam de novo voltar para completar o seu trabalho. Mas elas estão indo. Então o importante é que não só eu, como também você, nós possamos ter essa decisão, como e com quem nós enfrentaremos as coisas difíceis que acontecem na gente. Hoje de manhã eu quero convidar você para responder essa pergunta: como e com quem você vai enfrentar as circunstâncias mais difíceis na sua vida? E eu recomendo que você enfrente com fé em Jesus Cristo, e que você enfrente na companhia do Senhor Jesus Cristo. Não seja alguém que vá fazer isso sozinho, solitário. É em fé em Jesus Cristo, é com fé em Jesus Cristo, e é com o Senhor Jesus Cristo. E veja que elas foram uma ao lado da outra, elas foram na companhia uma da outra. O importante é que toda vez em que você experimentar uma certa paralisia na sua vida, por conta do silêncio que se estabeleceu, que você se lembre desta palavra, que depois do sábado, tem o luto, tem o silêncio, tem a dor, tem a angústia, tem tanta coisa que acontece, e eu sei que isso mexe, que isso paralisa, mas que o Espírito Santo, todas as vezes que você estiver ali, que Ele venha até você, e que Ele coloque em você uma força, que Ele traga em você um ânimo, que Ele traga em você uma lembrança, para você poder reagir, e para que você possa ir ao encontro de Jesus, pela fé em Jesus, e que você não vá sozinha. Una-se a mais alguém, que você não vá sozinho, una-se a mais alguém, porque o isolamento não cura ninguém. Nós precisamos uns dos outros, por isso é que a gente continua vindo para a igreja, é por isso que a gente vai ao encontro uns dos outros nos pequenos grupos, é por isso que a gente se organiza para chegar mais cedo, para a gente cantar junto, para a gente fazer junto, para a gente abençoar você, para a gente acolher você, porque juntos é o plano de Deus. Diga assim: juntos e não separados, sempre foi o plano de Deus. Então é assim. E é por isso que indo, elas experimentaram a dimensão extraordinária do que Deus tem para fazer na vida da gente. Porque diz o texto que de repente houve um terremoto, e um anjo do Senhor desceu do céu, e rolou a pedra, e sentou sobre a pedra, e aí então começou a conversar com elas, de um rosto brilhante como um relâmpago, albas eram as suas roupas, brancas como a neve. Os guardas viram o anjo, tremeram de medo, não se contiveram, caíram desmaiados, foram desfalecidos. E então este anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Sabe o que é isso, gente? É a dimensão extraordinária, sobrenatural, porque Deus nos encontra nos lugares das nossas decisões de fé. Onde é que Deus nos encontra? É naquele lugar para onde nós nos colocamos quando nós tomamos uma decisão de fé. Essas mulheres decidiram: nós vamos ao túmulo, nós vamos ao encontro do nosso Senhor. Elas não imaginavam que encontrariam ali, nesses termos que nós temos como revelação, mas elas estão indo, e enquanto elas têm um movimento de lidar com a sua dor, Deus tem um movimento de abraçá-las, com aquilo que é extraordinário. Pensa,
o anjo que desce, que rola a pedra, a sua aparência extraordinária, e de falar com elas aquilo que a gente precisa tanto escutar, não é, Elias? Não tenha medo. Quantos aqui de vez em quando ficam apavorados? Levante a sua mão, reconheça, confesse, assustados, espantados, inseguros, mas se você tiver um ato e um gesto de fé, Deus vai te encontrar nesse lugar de onde você sai, para estar e para dizer: Senhor, pode vir, eu estou esperando o Senhor rolar a pedra, e o Senhor fazer a declaração que eu tanto quero ouvir: não tenha medo. Então quem é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é o reflexo no universo, e eu não estou exagerando, viu, Elis? Agora a outra Elis, tem a Elis e tem a Elis. A igreja de Jesus é o reflexo de um novo tempo que Deus trouxe para a humanidade. Por isso que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Mas tem um momento que Jesus olha e fala assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz. É um novo tempo que chegou. A ressurreição inaugura um novo tempo de uma gente que tem reação. Então, o que é que os anjos vão dizer, portanto, para aquelas mulheres? Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele tinha dito que aconteceria. Venham, vejam, seu corpo não está mais onde foi colocado, ele está vivo. Então Jesus me chama e te chama, sabe para onde? Quando a gente então entende esse movimento, ele nos chama para o lugar da ressurreição. Elas procuram no lugar do túmulo, no lugar da morte, mas Jesus vem para dizer: vem para o lugar da ressurreição, vem para a vida, vem para a vida. Onde é que Jesus está, portanto, meu querido? Entenda isso, na sua reação. Onde é que Jesus está? É na sua reação. Mas, pastor, diz lá o salmista que quando nós andamos pelo sombrio vale da morte, o Senhor está conosco, o seu bordão e o seu cajado. É verdade. Nós gostamos de saber isso. Mas é importante que nós saibamos também o seguinte, Isabela: que o Senhor nos chama para experimentar esse poder da ressurreição. O poder da ressurreição tem que me afetar. O poder da ressurreição tem que afetar você. O poder da ressurreição tem que afetar você da maneira como você se encontra aqui e agora. E o poder da ressurreição tem que te afetar em cada momento da sua vida, seja um bom momento ou seja um momento ruim. É o poder da ressurreição. Ele quer afetar você. O Senhor te chama para ser afetado pelo poder da ressurreição, para estar exatamente onde Ele está, vivo. Ele se manifestou vivo para as pessoas que estavam assim precisando de uma resposta, a resposta do céu, para aquilo que tem cheiro de morte no meio de nós, é a ressurreição de Jesus. Quantos creem nisso? Tudo onde tem cheiro de morte, na sociedade tem muito cheiro de morte. A igreja, ela vai então em direção a todo mundo. Ela é portadora da vida de Jesus. Deu para entender? Sabe o cheiro de morte que tem na casa do seu vizinho? Se tiver, de muitas maneiras. Estão entendendo essa minha linguagem? Às vezes tem cheiro de morte lá no lugar que você trabalha. Tem cheiro de morte ali numa instituição pública onde você, às vezes, tem que ir para ser atendido. Tem cheiro de morte do lado da sua casa. Às vezes tem cheiro de morte dentro da sua própria casa, de muitas maneiras. Quantos são portadores da vida aqui? São portadores da vida. Então é você que vai no poder da ressurreição. É por isso que nós estamos, portanto, entendendo isso, que o Senhor está comigo na minha reação. Quantas vezes eu precisei reagir? Quantas vezes você precisou reagir? E o que é que a gente faz quando a gente entende que a gente precisa reagir? Senhor, eu não sei o que fazer quanto a isso, mas se tem alguém que é sábio o suficiente para me dar o conselho que eu preciso, é o Senhor. Senhor, eu não me sinto com forças para levantar desta cama, mas eu sei que o Senhor é o Senhor da vida, e que o Senhor é poderoso para me renovar as forças, e eu vou levantar dessa cama, e eu vou enfrentar essa situação, e eu vou na sabedoria do Senhor, chegar lá, porque o Senhor está comigo. Quantos creem que o Senhor está com você?
Então é nessa força que nós vamos, é no poder da ressurreição que nós precisamos, e é por isso que finalmente aqui diz a palavra de Deus que aquelas mulheres, uma vez que foram e afetadas estavam, agora elas precisam olhar para frente. Tem que olhar para frente. Agora vocês saem daqui, desse ambiente de vida, e vocês saem na direção de todo mundo que vocês conhecem, e vocês vão para compartilhar que Jesus está vivo. Nós somos o povo que olha para frente, gente. Nós somos o povo que olha para frente. Sabe, o Senhor que está vivo, Ele visita o meu passado, Ele visita o seu passado, para que Ele nos fortaleça no nosso presente, para a gente poder ter futuro. Para a gente poder ter futuro. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente é o tipo de contador que fica fazendo as contas e contabilizando só as perdas e prejuízos. A gente contabiliza no casamento, a gente contabiliza na criação dos filhos, a gente contabiliza nas nossas amizades, a gente contabiliza naquilo que não vai bem na igreja, e a gente tem muita conta que a gente diz, afinal de contas, quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai dar um jeito nisso? E a gente já esqueceu que Jesus já ressuscitou, que a conta já foi paga, que já está tudo resolvido, o que a gente precisa fazer é se resolver, e a gente precisa olhar para frente. Quanta gente que não prossegue porque vive lá atrás. Lembre-se, o para-brisa é muito maior do que os retrovisores, exatamente porque é para frente que você vai. É para frente que você vai, e é no poder da ressurreição. E eu não falo isso sem deixar em conta as coisas que eu já disse aqui. E as coisas que eu já disse aqui é de que em boa parte do tempo da nossa vida, porque a vida é dramática, nós carregamos dores, nós carregamos todo tipo de encrenca humana que você possa imaginar e que você conhece muito bem. Mas nós temos um Deus que se importou tanto comigo e com você, que não se conformou em deixar as coisas como elas querem ser, e que nos promete que vai chegar um tempo em que toda lágrima dos olhos será enxuta, que não haverá nem luto nem pranto, e nós estaremos com o nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, para nós encerrarmos, diz a palavra do Senhor o seguinte: quem olha para frente cheio de esperança. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, diz a palavra do Senhor, enquanto os nossos meninos e meninas vão chegando para a gente terminar a nossa celebração cantando mais uma vez a nossa fé, o versículo 54 diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, você pode ler comigo agora? A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, leia comigo, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino lendo para você. Portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes, diz assim, forte e firme, trabalhem sempre para o Senhor, e façam isso com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Se tem um povo bem resolvido, ou que deve ser bem resolvido, esse é o povo que anda com Jesus, e todo mundo que está aqui está convidado para andar com Jesus. É a sua melhor decisão. Este ano de 2026 vai fazer 30 anos que Jesus entrou lá dentro da nossa casa de uma forma muito especial. Ele entrou primeiro no coração da minha esposa.
Foi lá em 1996. É verdade. Ela entrou primeiro no coração da minha esposa. E quando ela abriu o coração para Jesus, ela seguiu Jesus no caminho da entrega e da rendição e falou para ele: eu preciso da minha casa transformada, eu preciso do meu marido transformado, e eu creio que o Senhor pode fazer. Foi lá em 96. Só em 97 que eu fui dizer o meu sim para Jesus, lá na sala da minha casa. O pastor foi lá, contou para mim sobre Jesus, fez o que as mulheres dizem que a gente tem que sair fazendo: vai e conta para todo mundo de Jesus. O pastor foi lá e contou de Jesus para mim. E naquele momento eu parei e pensei sobre tanta oportunidade que eu dei para tanta gente, para tanta coisa na minha vida. Foi bem assim, pastor Francisco. Eu pensei isso, exatamente isso. Eu nunca esqueço, Cíntia. Nossa, mas eu dei tanta oportunidade para tanta gente, para tanta coisa na minha vida, por que eu não vou dar oportunidade para Jesus? E naquele domingo, 13 de abril de 1997, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu subi com o pastor para a casa da minha mãe, que estava muito doente. Falei: já que o senhor veio, vamos lá abençoar minha mãe também. Foi assim, num ímpeto assim, de já levar para conhecer a mãe. Gustavo pequenininho, só 3 aninhos, tá aqui. E assim. Daí a gente tinha ganhado da Liliana uma Bíblia de capa dura, verdinha. E tinha um escrito na Bíblia, né? Faça tudo como se dependesse de você, mas ore entendendo que na verdade tudo depende de Deus. E o pastor falou para mim assim: ó, leia a Bíblia todo dia e busque a Deus, e você não vai se decepcionar. E aqui estou eu para dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito realizada, muito realizada, muito realizada como gente, como homem, como marido, como pessoa. Eu não faria diferente, eu faria tudo de novo, tudo de novo. Então hoje pela manhã, eu quero perguntar: quantos aqui ainda não estão nessa caminhada com Jesus? E assim como um dia eu iniciei a minha caminhada com Jesus, hoje você quer iniciar a sua caminhada com Jesus. Agora é a hora de você dizer para Jesus: foi por mim, eu entendi, foi por mim. E é a hora de você receber na sua vida a bênção que só Jesus tem exclusivamente reservada para você, porque ninguém vai tomar o seu lugar. Se tem um lugar que é o lugar mais democrático, é a mesa de Jesus. Tem lugar para todo mundo, só que para você poder sentar lá, você tem que votar nele, e você tem que dizer: Jesus, meu voto é seu, é com o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu quero me liderando, é o Senhor que eu quero governando a minha vida e a minha história. Tem alguém aqui que hoje pela manhã está fazendo essa declaração em Jesus Cristo? Levante a sua mão. O que vai acontecer se eu levantar minha mão? Você vai ser abençoado. Nós vamos só fazer uma oração por você, dar um abraço em você. Ninguém vai passar vergonha, pelo contrário. É honra e é dignidade que só Jesus pode conceder para você. Quantos aqui querem hoje pela manhã assumir um compromisso com Jesus? Só faz um gesto. Que bom, viu? É isso, é assim que se faz, né, dona Marlene? É assim. E lá também, né, Fabrícia? Que coisa boa. É isso, decisões sendo tomadas aqui. É lugar de festa, é lugar de celebração, é lugar de milagre. Há mais alguém que hoje pela manhã quer dar esse passo de fé? Mais alguém? Mais alguém quer dar esse passo de fé? É? Então nós vamos orar com vocês, tá bom? Vamos fazer festa, assim que a gente fez com a Shirley, né, Shirley? Então tá bom. Ô mamãe, papai, vem com ela pra cá. Ô, vem Fábio, vem com a Fabrícia aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem Ana Flávia, vem aqui, vem aqui. É isso aí. Vamos aqui pra gente. Você pode aplaudir o nome do Senhor, né, Patrícia?
certeza. Muito bom. Duas mulheres, duas histórias, né, irmã Marlene? E nós queremos que algo muito especial da parte de Deus, do céu, isso é o profético. A gente recebe do céu para trazer existência aqui no meio de nós. Então, como igreja, nós vamos ajudar você e você, viu, Fabrício? Para a gente fazer uma oração, tá bom? Então o pastor vai orar e vocês duas em especial, mas todos nós, né, irmão Valnir? Nós vamos declarar juntos a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Então todo mundo põe a mão no coração e repitam assim comigo: Senhor Deus e Pai, hoje de manhã eu ouvi a Tua voz, entendi o meu chamado e eu me rendo à Tua vontade. Obrigado por Jesus, que veio em meu favor, e neste momento eu declaro a minha fé. Jesus, só Tu és o Senhor da minha vida, que me salva agora, que me acolhe agora. Na Tua presença eu decido caminhar todos os meus dias. Cumpre em mim a Tua vontade, faz em mim o Teu querer todos os meus dias. Assim eu declaro, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Enquanto a família dá um abraço, aplauda o nome do Senhor. Agora estendam as suas mãos, só um minutinho. Estendam as suas mãos agora. Deus nosso Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque hoje pela manhã houve salvação neste lugar. E nós cremos que o Senhor é aquele que fala ao nosso coração e que renova a nossa vida. Sobre a vida, ó Deus, destas mulheres que aqui se renderam e declararam a sua fé em Jesus Cristo. Seja a bênção do Senhor para sará-las, para curá-las, para liberá-las, para libertá-las, para fazer em favor delas aquilo que somente o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor quer realizar, para, ó Deus, fazer com que a vida delas, ao lado de seus familiares, seja uma vida plena, seja uma vida abundante, seja uma vida frutífera, Senhor. Muitos milagres serão ainda experimentados por elas, e muitos milagres serão trazidos à existência na vida de outras pessoas, através da vida delas, porque hoje o maior milagre delas já aconteceu, e nós assim confiamos o cuidado delas ao Senhor nosso amado, e assim o fazemos com ações de graças, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E a igreja diz amém e louvado seja o nome de Jesus. Enquanto você aplaude, eles voltem para o lugar e vamos ficar de pé para encerrarmos cantando uma canção. E eu queria dizer para vocês, né, meus irmãos, de como a presença do Senhor, ela é preciosa, né? Quando você olhar para frente, não fique refém, portanto, de nada que te aprisione. Lembre-se que o poder da ressurreição está disponível para você. Amém? Amém? Glória a Deus. A mamãe Maria está aí do ladinho aí? Ou foi ele? E aí, dona Maria? É só para dizer uma coisa com muito carinho, viu, Maria? Eu acho que vai fazer 3 aninhos já, né?
Vai fazer 3 aninhos que o nosso irmão Jason, ele foi morar com Jesus, né? E a Maria está aqui com os filhos, ladeada pela família. Mas eu me lembro quando a gente começou lá em Itatiba, eles ainda eram namorados, chegaram namorando lá. Então que coisa preciosa a gente saber que enquanto ele descansa lá no Senhor, eles podem descansar com Jesus aqui também e prosseguir. Que Deus renove as suas forças, viu? De vocês, viu, meninos? Tamanho de homem, gente. Que Deus renove as suas forças. Que alegria tê-los hoje pela manhã. Novas perspectivas, tá bom? Novas perspectivas de chamado, de família. Entrega tudo nas mãos de Deus. Um ano abençoado ainda nos espera. Quantos creem? Vamos cantar para a gente poder ir para casa. Vamos cantar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos
convite, né, para todos nós. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter o nosso especial de Páscoa. As nossas meninas da dança de adoração, o coral, o louvor em especial, eles estão